Quero compartilhar com você uma palavra. Essa palavra, ela será usada em todas as áreas da sua vida. Você vai entender que ela é uma arma poderosa que Deus nos deu para que você destrave muitas coisas da sua vida, para que você possa romper em muitas áreas da sua vida. Se você entende isso e esse princípio, o que você vai ouvir essa noite pode mudar o rumo da sua vida, e em todas as áreas, porque eu vou falar de um dos maiores princípios de Deus para o homem, que é sobre o princípio da honra. Eu quero falar sobre o código da honra. O código da honra, ele é a chave que abre os céus, ele é a chave que destrava a terra, ele é a chave para você ter favor de Deus e favor dos homens. O rei Salomão, ele assume o governo debaixo de uma situação muito séria. O país estava em uma guerra civil, o povo pobre, sem recursos. Ele, um garoto, 17 anos, e ele vai diante de Deus e usa um princípio que o pai dele usava. Quando acontece uma terrível praga, Davi vai, compra uma terra e oferece um sacrifício a Deus, e a praga cessa. E ele, como tinha entendimento disso, ele vai diante de Deus e oferece 1000 bois. Ele não oferece simplesmente um sacrifício, mas ele vem com muita intensidade. E talvez você conheça a história. A Bíblia diz que naquela noite Deus aparece e diz a Salomão: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Imagina, essa noite Deus aparece para você e diz: pede o que você quiser, eu vou te dar. E o impressionante disso, 2 Crônicas, capítulo 1, diz: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiser e eu te darei. E é interessante porque a gente ensina, você já leu, ele pede sabedoria. Ele não pede nada para ele, ele pede para o povo. Me dá sabedoria para governar o teu povo, para tirar o teu povo da miséria, para tirar o teu povo do sofrimento, para melhorar a vida do teu povo. Eu entendo o propósito pelo qual o Senhor me chamou para governar, mas eu preciso de sabedoria para dirigir esse povo. E a Bíblia diz que Deus fica empolgado com Salomão e diz: uau, você podia ter pedido riqueza, destruição dos seus inimigos, tantas coisas, mas você me pediu sabedoria para cumprir o propósito. Eu te darei sabedoria, mas também te darei riqueza, também destruirei os teus inimigos, haverá paz no seu governo como nunca houve antes. Mas nessa frase de Salomão, nesse pedido de Salomão, existe algo que a gente não comenta, que a gente não fala, que poucas pessoas perceberam. Porque a honra, ela é um código espiritual. E nessa frase de Salomão, nesse pedido a Deus, ele faz algo muito poderoso. Ele vai diante do Senhor e diz: Deus, o Senhor tem me abençoado em tudo, ou seja, eu não preciso de nada. E aí ele diz uma frase que muda a história da vida dele.
ele diz: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai. Por isso hoje eu te peço, me dê sabedoria para governar o teu povo. E a gente foca, e não tem nada de errado, na questão da sabedoria, mas na verdade, existe algo poderoso aqui. Quando ele vai fazer o pedido a Deus, ele diz: eu não tenho nada para te pedir, porque o Senhor usou de misericórdia, de beneficência, o Senhor abençoou grandemente o meu pai, o rei Davi. Ele honra Davi diante de Deus. Ele sabia quem era Davi. Ele sabia que Davi adulterou com a mãe dele. Ele sabia que Davi mandou matar o marido da mãe dele. Ele sabia que Davi deixou seu filho abusar sexualmente da sua irmã e não fez nada. Em consequência disso, o filho mais velho, Absalão, mata Aminon e ele não faz nada. Ele era um fracasso como pai. Ele adulterou, ele assassinou, ele foi um pai omisso. Só que Salomão, ele não olha para os erros do pai dele. Ele entende que o pai dele errou, mas que o pai dele se consertou, se levantou e seguiu. E diante de Deus ele não diz absolutamente nada sobre o pai, mas pelo contrário, eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor foi bom com o meu pai, o rei Davi. Ele usou o princípio da honra, honrando seu pai diante de Deus. Na Torá, a palavra honra significa kabed, que vem da raiz de uma palavra chamada kavod, que significa peso, glória, valor. Ou seja, honrar é reconhecer o peso espiritual, a glória de Deus sobre alguém, mesmo diante das imperfeições humanas que essa pessoa tem. Não importa quem foi o seu pai ou a sua mãe, não importa os erros que ele cometeu, você tem que entender que a honra é um código espiritual, que você deve honrar os seus pais. O Talmud diz: a honra de um pai e de uma mãe é comparada a honrar a Deus, pois você sempre terá 3 parceiros na sua vida: seu pai, sua mãe e Deus. E quando você honra o seu pai ou a sua mãe, é comparado a você honrar o seu Deus. Eu quero que você entenda isso. Honrar as autoridades, honrar os seus pais, honrar o seu marido, honrar a sua esposa, honrar o seu patrão, honrar o seu sócio, o seu parceiro, honrar os seus funcionários, honrar a sua igreja, honrar o seu Deus, honrar aqueles que governam. Isso é uma obrigação, e quando você faz, é como se você estivesse honrando a glória divina de Deus sobre essas pessoas, e isso traz a bênção de Deus sobre você. A honra é um código, é uma senha, é uma chave que você precisa aprender a usar. Segundo, honrar é atrair favor. Todas as vezes que você honra, você atrai favor. A Bíblia diz: a Bíblia diz que Deus declara: honrarei os que me honrarem, mas desprezarei os que me desprezarem. Deus, ele se agrada da postura de Salomão. Quando Salomão, ele
honra o seu pai. Na hora de fazer um pedido a Deus, Deus entende essa postura. E Deus diz: por que você está me pedindo isso? Porque você está honrando o seu pai. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, eu vou destruir os seus inimigos, além da sabedoria que você me pediu. Deus dá a ele o que ele pede, e dá muito mais, por causa da atitude de honra. Só que, anos depois, Salomão erra, Salomão cai. Uma das suas esposas trouxe deuses pagãos para dentro do palácio e para dentro do templo. E o Senhor declarou que somente a Deus, o único Deus, nós deveríamos prestar culto. Mas Salomão deixa trazer, criar um altar e adorar esses deuses. E quando Salomão erra, Deus vem para remover o reinado de Salomão. E o que salva Salomão? 1 Reis capítulo 11. Todavia, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Eu ia remover você do reinado, ia colocar outro no teu lugar, mas por causa de Davi, teu pai, eu não farei isso. Eu quero que você entenda que a honra é uma semente. Diga: a honra é uma semente. A honra é uma semente que você planta ela, e num dia você será preservado, honrado, por causa dessa semente que você plantou. A honra que Salomão dá ao seu pai, a honra que Salomão dá ao seu Deus, ele produz na vida dele favor, graça e misericórdia. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Efésios capítulo 6 diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. A honra, ela ativa promessas. A honra, ela destrava profecias. A honra, ela libera longevidade sobre você. Quer viver uma vida longa sobre a terra? Honra teu pai e a tua mãe. O teu pai pode ter sido um ladrão, tua mãe pode ter sido uma prostituta, ele continua sendo seu pai e ela continua sendo sua mãe. As falhas e os erros deles não te autoriza a desonrá-los. A honra é algo que Deus estabelece, e as pessoas não entendem isso como um princípio espiritual que nós exercemos na terra, e é uma senha, um código, é uma chave que destrava coisas celestiais e coisas terrenas, coisas espirituais e coisas naturais na sua vida. Terceiro, a honra é um ato de misericórdia, ela deve ser acompanhada por misericórdia. Salomão, ele não julgou o pai dele, mesmo sabendo de todos os erros do seu pai, mas Salomão honrou o seu pai, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Mateus capítulo 7 diz, não julgueis, para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Se você julgar com desonestidade, será julgado com desonestidade. Se você julgar com ira, você será julgado com ira. Se você julgar com maldade, você será julgado com maldade. Mas se você julgar com misericórdia, você será julgado com misericórdia também. O Talmud, o livro de regras, de condutas dos judeus, diz, aquele que julga o outro com misericórdia, é julgado com misericórdia dos céus. O que livra Salomão no futuro da desgraça, foi ele ter honrado seu pai durante toda a sua vida, e Deus vem e diz, porque tu honrastes o teu pai, por causa da memória do teu pai, eu não vou te remover hoje.
Tem gente hoje vivendo dentro de uma igreja servindo a Deus, mas passando por tantos problemas, por causa da desonra que você exerce diariamente aos seus pais. Não importa quem foram eles, Salomão usa de misericórdia, um olhar de misericórdia para o seu pai. Lá na frente, quando ele precisou de misericórdia, Deus derrama misericórdia sobre a vida dele. Quarto, existem 3 pilares do favor de Deus que acontece nesse texto. Deus, ele é impactado pela resposta de Salomão. Salomão oferece um sacrifício, Salomão honra o seu pai, e Salomão demonstra a motivação dele. Qual foi a motivação dele? Eu posso pedir qualquer coisa para mim, Senhor, eu não preciso de nada, o Senhor já fez muito, o Senhor já cuidou do meu pai, mesmo com os erros dele, eu não preciso de nada. Se eu posso fazer só um pedido, eu vou fazer pelo povo. Me dá sabedoria para governar esse povo, para tirar esse povo da situação que eles estão vivendo. A motivação do coração dele. E isso fez com que Deus ficasse impactado pela forma como Salomão estava honrando a Deus. Quando ele oferece um sacrifício, ele está honrando a Deus com os seus bens. Quando ele honra o seu pai, ele está honrando a Deus com a obediência. Quando ele mostra a motivação correta dele, de pedir algo pelo povo, ele está honrando a Deus pelo chamado. Se o Senhor me chamou para ser rei e governar esse povo, então eu te peço, me dá algo para que eu possa cumprir o propósito do Senhor melhor. Qualquer pessoa teria pedido algo para si, ele pediu algo para o propósito. O Senhor criou um propósito na minha vida, governar, ser rei, então me dá sabedoria para governar e cumprir o meu propósito da melhor forma. Provérbios capítulo 3, honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias, e se encherão os teus celeiros. Qual foi a consequência dessa atitude de Salomão? Ele pede uma coisa, mas Deus enche ele de riqueza, Deus enche ele de sabedoria, Deus elimina os seus inimigos, Deus dá a ele um governo que nem antes e nem depois dele houve igual, 40 anos de paz. A honra financeira trouxe bens, trouxe prosperidade. Quando Deus diz, traga na minha casa e me devolva 10% de tudo aquilo que eu te dei, Ele está dizendo, me honre com o seu dízimo, isso vai trazer a bênção, isso é um código de honra. Quinto, o mundo é regido por 2 chaves, uma chave que abre e uma chave que fecha. O Senhor Jesus diz, tudo que 2 ou 3 ligar na terra está ligado nos céus, tudo que desligar na terra está desligado nos céus. Na terra, quem tem autoridade de ligar ou desligar qualquer coisa somos nós. Deus deu ao homem a terra e disse, governa, domina, multiplica, seja fecundo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser. Diga na minha mão, há uma chave que abre portas ou fecha portas. O nome dessa chave, o nome dessa senha, o nome desse código se chama honra. Tem maridos que fecharam a porta de um casamento, e mesmo essa esposa te amando, ela separa de você e nunca mais vai te ver ou estar com você,
porque você desonrou ela. Como tem maridos que amam as suas esposas, mas foram embora pela desonra que as mulheres, as esposas, fizeram. Tem pais que não querem ver os seus filhos nunca mais, porque a desonra foi uma chave que fechou esse relacionamento. Tem pessoas que poderiam ter aberto portas para você, de negócios, de oportunidades, e você poderia crescer e prosperar, mas porque em um negócio, em uma atitude, você desonrou essa pessoa, e essa pessoa, você fechou a porta, e ela nunca mais estenderá a mão, ou o favor dela para você. Tem gente aqui que usou a chave da desonra e fechou a porta para o marido, para a esposa, para o filho, para os pais, para sócio, para funcionários, para parceiros, para Deus. Na sua mão há um poder de abrir portas ou de fechar portas, e esse poder, esse código se chama honra. A desonra, ela fecha portas que talvez nunca mais se abra. Em Apocalipse 3 diz, essas coisas diz, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. O mundo espiritual é real, e ele rege o mundo natural. Davi tinha a chave, chamado honra. Mesmo diante do erro e do pecado, ele vai diante de Deus, ele se arrepende, ele conserta com Deus, ele conserta com o povo, ele conserta com Batseba, ele conserta com seus filhos, e aquela chave chamada honra, abre portas, que ninguém vai fechar. Escute o que eu vou te dizer, e é uma palavra profética, se hoje você entender isso, e usar a chave da honra, você vai abrir portas, e haverá favor de Deus e dos homens, dos céus e da terra, sobre a sua vida, e antes de 31 de dezembro, tua história será contada diferente. Na sua mão tem uma chave, que pode abrir ou fechar. Sexto, a honra desbloqueia palavras proféticas. Timóteo capítulo 1 versículo 18, segundo as profecias que houve acerca de ti, lute por elas boas batalhas. Existem profecias lançadas sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós precisamos lutar por elas. De que forma? Usando a honra com as pessoas envolvidas, até que essas profecias sejam destravadas. Existem profecias que não se cumpriram na sua vida por um motivo. Precisava do código da honra, e você não soube usar o código da honra, e essas profecias estão travadas. A honra é como uma assinatura, uma autenticação sobre a palavra profética lançada sobre a sua vida. A partir do momento que você recebeu uma palavra profética, honre o teu Deus, honre as pessoas envolvidas, até que ela seja destravada. Depois que ela for destravada, você continue honrando, para que você permaneça com a conquista. Aquilo que se conquista em oração deve ser mantido. Aquilo que se conquista em honra deve ser mantido. Gênesis capítulo 22, Abraão honra a Deus, entregando Isaque, o seu filho, como sacrifício. Qual foi o resultado? Deus diz, agora sei que temes a Deus, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Escuta o que eu vou te dizer, a honra que você dá a Deus, a honra que você dá às pessoas, elas destravam bênçãos geracionais, e haverá bênção sobre você e sobre os seus filhos. Alguém está entendendo isso? A rainha Esther
ela entendia o que era o código da honra. Ela honra Mardoqueu, que era seu pai adotivo. E por ela honrar o seu pai adotivo, ela foi colocada no palácio, casa com o rei e se torna a rainha Esther. Ela vê uma situação onde todo o povo de Israel seria morto. Ela faz algo arriscando a própria vida. Ela entra na presença do rei sem ser chamada. Ela faz um pedido sem ser autorizada. A sentença era morte, mas ela se arrisca, honrando o teu povo. E ela alcança a favor do rei, e ela liberta toda a sua nação de uma chacina e do extermínio. Sua atitude de honra pode libertar sua família. Sua atitude de honra pode trazer bênção sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Honra é uma chave que abre e destrava portas. A honra de Esther, ela abriu as portas do palácio para o povo dela. Ela era a rainha da Babilônia. A Babilônia é onde hoje é a nação do Iraque. E até hoje no Iraque existe o túmulo da rainha Esther. Uma judia é honrada dentro de um país muçulmano até o dia de hoje, porque ela honrou a Deus e ao seu povo. A honra traz bênção geracional. Oitavo, os 10 mandamentos é sobre honra. Os 10 mandamentos, 7 são sobre honra. Primeiro mandamento, honrarás o Senhor teu Deus, não precisa explicar. Segundo mandamento, honrará o teu pai e a tua mãe, não precisa nem explicar. Terceiro mandamento, terceiro mandamento, não adulterarás, honre o teu cônjuge. Quarto mandamento, não matarás, honra o teu próximo e não toque na vida dele. Quinto mandamento, não furtarás, honre a propriedade do seu próximo. Sexto mandamento, não dirás falso testemunho, honre a integridade e a identidade das pessoas que estão do seu lado. Sétimo mandamento, não cobiçarás, honre o teu próximo, não desejando aquilo que é dele. Dos 10 mandamentos, 7 é sobre honra. Pelo amor de Deus, diga, honra é um código. Esse código ele dá acesso, ou ele retira acesso. Esse código abre portas, ou ele fecha portas. Esse código ele traz favor de Deus, traz favor dos homens, ou traz simplesmente uma porta fechada da qual você nunca terá acesso. O Talmud diz: quem honra o próximo é como quem oferece um sacrifício agradável ao Eterno. Honrar as pessoas é oferecer um sacrifício a Deus. Guarde isso que eu estou te dizendo. A honra, ela não só abre portas, ela gera favor. A honra é um código e um princípio espiritual, mas que traz benefício no mundo natural. Eu termino com isso. A honra é a chave de ouro. A honra é o código que abre os céus para receber as bênçãos na terra. A honra é a chave que ativa promessas, perpetua aliança e libera favor. Sabe quando você pega teu celular e digita uma senha e a senha está errada? Você tem outra oportunidade de digitar a senha de novo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí você digita de novo e digita errado. Você pode digitar de novo? Mas é a última. E se você digita, o que acontece? Bloqueia, fecha a porta. Mas fecha por um tempo. Depois desse tempo você tem a oportunidade de digitar de novo.
E se você digita a senha errada, aí ela fecha por um tempo maior. E se você insistir com a senha errada, ela bloqueia para sempre. Tem gente aqui que bloqueou o marido que te ama para sempre, pela sua desonra. Tem gente aqui que bloqueou sua esposa para sempre, digitando a senha errada. Tem gente aqui que bloqueou pessoas que poderiam abrir portas de favor abundante sobre você, e essas pessoas foram bloqueadas, esses acessos foram bloqueados. Por quê? Porque você digitou a senha errada. Qual o nome dessa senha errada? Desonra. Quer ter vida longa? Honre os seus pais. Quer prosperar? Honre o teu Deus com as suas primícias, com as suas finanças. Quer ver as profecias se cumprindo? Honre a Deus e honre quem Deus colocou ao seu lado. Quer ter misericórdia? Honre as pessoas na hora de julgar com misericórdia. Quer viver favor? Honre a Deus e honre aos homens. A honra é uma chave de ouro, é um código, é uma senha que quem aprendeu a usar tem favor. Tem gente que acha que tem pessoas que têm sorte. Não, elas sabem honrar as pessoas certas. Você tem o direito de ter o partido que você quiser e lutar por ele, pela causa, mas a partir de um momento que alguém é eleito, prefeita, governador, o presidente, é seu direito de honrá-los, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Pastor, mas se ele estiver roubando, se ele estiver fazendo mal, aí é problema dele com Deus que colocou ele lá, não teu. Você tem que honrar o teu pastor, a tua igreja. Você tem que honrar quem governa sobre você. Você tem que honrar o teu marido, a tua esposa. Você tem que honrar os teus pais. Você tem que honrar os teus filhos. Você tem que honrar as pessoas que trabalham com você. A honra é uma chave de ouro que abre. A desonra é uma chave que fecha. Eu quero que você se coloque de pé. Quero orar por você. Quero pedir ao Senhor que traga a bênção e o favor dele sobre você. Mas que essa noite, nessa Santa Ceia, seja uma noite de reflexão. Não saia daqui e esqueça essa mensagem, mas guarde ela. Feche os seus olhos, ore comigo. Repita essa oração e diga: Deus, me perdoa pela desonra. Diante do Senhor eu declaro: te honrarei todos os dias da minha vida. Honrarei os meus pais, as pessoas que me cercam, as autoridades que estão sobre a minha vida. Deus, eu usarei essa senha da forma certa para abrir portas de favor. E eu creio, favor dos céus e da terra, favor do Senhor e dos homens, estará sobre a minha vida, em nome de Jesus. Existem pessoas que fizeram parte da sua vida, lá no começo, fizeram coisas por você muito pequenas, que hoje não significa nada, mas foram por causa dessas coisas pequenas, que foi a fagulha, a ignição, para que você chegasse aonde você está hoje. E você apenas esqueceu essas pessoas, e elas não têm valor.
Esse ano foi casamento dos meus 2 filhos. Um casou em agosto e o outro em outubro. Um casou em Gramado e o outro casou em Curitiba. E um dia minha esposa me mostrando lá, tivemos que ficar num hotel, um hotel muito bom, tanto num lugar quanto no outro. E a minha esposa fez reserva e pagou para várias pessoas, para mim, para ela, para os filhos, para várias pessoas. E quando eu olho na lista, tinha 2 pessoas. A camareira e a cozinheira lá de casa. Ela pagou a maquiagem, o cabelo, a roupa, comprou o vestido de festa, a viagem, ficou no mesmo hotel que a gente. E lá na festa dos meus 2 filhos, estavam as 2 lá, celebrando, arrumadas, lindas, de vestido de festa, no mesmo hotel que a gente. 2 mulheres que nos honram todos os dias, nos servindo, servindo os nossos filhos. E a minha esposa viu o quanto elas nos honram, porque elas vão além do salário. E a gente sabe quando alguém vai além do salário. Elas estavam na mesma festa, no mesmo salão, no mesmo cabeleireiro, no mesmo hotel. E a minha esposa pôde honrar as 2, nos 2 casamentos. Se elas honram os meus filhos, servindo eles, a minha esposa ia honrar elas no casamento dos meus filhos. Se você quer prosperar na tua vida, aprenda o princípio da honra. É uma chave, é um código que destrava os céus e a terra e te faz prosperar. Amém? Eu quero que você pegue o seu cálice na sua mão